7º ano, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nossa aula de hoje será de revisão dos conteúdos para avaliação do 3º bimestre. Bom, estou aqui diante do sumário do livro de vocês e peço que vocês peguem agora, tá? Para que vocês anotem aí quais são os temas, os conteúdos mais abordados na avaliação, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, sujeito, aqui embaixo, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, tá? Página 222, eu acho que antes nós começamos aqui, ó, eu pulei essa parte. A página 188 inicia com sujeito e predicado, ok? 188. E depois, vocês virão para 225 e 226, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Depois, nós temos aqui no 240 a concordância verbal, também outro conteúdo que foi abordado. E para finalizar, nós iniciamos, tá? Foi só a introdução de transitividade verbal que nós vimos na última videoaula que eu enviei para vocês. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu falar uma coisa com vocês importante, olha. Sobre sujeito e predicado, nós falamos bastante, antes de introduzirmos esse assunto, em como identificar uma análise morfológica e sintática. Aprendemos que a morfologia trabalha com a classe gramatical de cada elemento dentro de uma estrutura, dentro de uma oração, de um período. Já uma análise sintática, ela vai ser abordada mediante a uma estrutura e nessa estrutura as palavras vão apresentar um valor sintático relacionadas umas às outras. E é através dessa relação que essas palavras vão estabelecer dentro de uma oração é que vão apresentar os valores sintáticos. Como assim, professora? Eu mostrei para vocês muitos exemplos na live, tá? Eu vou mostrar aqui numa frase, porque é mais fácil mostrar para vocês na frase do que apenas explicar, fica muito abstrato e vocês acabam não conseguindo entender o que eu estou explicando. Tá? Como assim uma palavra dependendo da outra dentro de uma estrutura? Tudo isso vai ser explicado no exercício que eu trouxe para vocês. Combinado? Ficará mais claro e vocês vão compreender como identificar esses valores sintáticos que eu expliquei para vocês. Bom, iniciamos falando sobre os valores sintáticos de sujeito e predicado, tá? Que nós chamamos de termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Ok, identificamos o sujeito e classificamos também. Classificamos o sujeito em sujeito simples, composto, sujeito oculto ou desinencial, lembraram aí? Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Bom, tudo isso nós já aprendemos através do livro que contém todas essas informações para vocês estudarem, tá? Toda essa teoria. Na videoaula eu trouxe para vocês também slides com esse tema explicando cada uma dessas classificações e na sequência eu trouxe para vocês sobre a transitividade verbal, que é quando nós começamos, tá, a falar sobre o predicado. Só um assunto bem introdutório e eu não vou cobrar muito na avaliação sobre transitividade. Uma questão provavelmente vai cair, mas é um conceito bem simples que eu vou mostrar aqui hoje através do exercício. Então, como revisão, além das lives, que nós sempre voltamos e revisamos aquilo que estamos aprendendo, né, durante a semana, eu vou também mostrar para vocês, eu vou realizar com vocês agora alguns exercícios, tá? Que eu peguei aqui, mostrando como nós classificamos
essa análise sintática, como nós classificamos o sujeito, como identificamos o sujeito. Tá legal? Então, eu vou começar primeiro mostrando aqui uma frase. Ó, a frase tá assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor na telinha de vocês. Pronto. Analise sintaticamente os termos destacados. Presta atenção. O grande desespero começa quando vem o enunciado. Analise sintaticamente. O que é isso, professora? O que é analisar algo sintaticamente? Bom, vamos lá. Ok? Então, em relação ao período, gente, eu sempre vou observar. Começou aqui no iniciozinho do meu parágrafo, no início da minha frase, tá? Terminou numa pontuação que pode ser um ponto final, pode ser uma exclamação, uma interrogação, pode ser reticências. Pode ser um ponto continuativo dentro de um texto? Claro que pode. Se tem ponto, finalizei o período, tá? E o que é o período, professora? É uma frase que acontece em torno de um verbo, tá? Então, eu tenho toda uma estrutura, tá? Um tópico frasal que foi estruturado em torno de um verbo. Tudo bem? Se tem um verbo, eu tenho um período ali. Agora, eu vou observar aqui, minha tia foi ao supermercado. Esse período é um período bem pequenininho, apresenta uma única oração. Eu vou classificar esse período como, gente? Eu posso classificá-lo como simples ou como composto. Quando o meu período será simples? Quando ele apresenta uma única oração. Composto, 2 orações ou mais. Quando eu falo de oração, eu falo de verbo, tá? Então, eu gosto de me referir à oração para que vocês não confundam as locuções verbais como 2 verbos. Ah, professora, então, se eu tenho, por exemplo, uma oração com 2 verbos, eu tenho um período composto, não foi isso? Foi isso. Mas, no caso de termos aqui, por exemplo, ele tinha comprado frutas para sua mãe. Nesse caso aqui, esse período que começou aqui e terminou aqui, ele é composto por uma oração. Olha aqui. Se eu contar a quantidade de verbos, eu posso acabar confundindo e classificando esse período de maneira equivocada. Por quê? Eu classifico o meu período de acordo com a quantidade de orações que ele apresenta. Certo? Certo. Então, eu olho para esse período e vejo. Tinha comprado, professora, são 2 verbos. Sim, são 2 verbos. Mas eles contam como uma única oração. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal. E o verbo principal é aquele que é o mais importante na minha oração, tá? Que é sempre uma das formas nominais. Lembra o que são formas nominais? É quando o meu verbo está no infinitivo, gerúndio ou particípio. E junto dele, olha quem eu tenho aqui. Eu tenho um verbo auxiliar. Então, nesse caso de verbo auxiliar mais um verbo em uma das formas nominais, esse caso terminando aqui em ado, né, sendo ele particípio, então eu tenho aqui uma oração. Eu não tenho aqui um período, por exemplo, classificado como composto, sim, como classificado como simples. Por quê? Tem 2 verbos? Sim, apresentam 2 verbos, mas esses 2 verbos têm valor de 1. Então, eu classifico o meu período em período simples. Portanto, quando vocês forem classificar períodos, vocês vão observar não só quantidade de verbos, e sim quantidade de orações. Quantas orações apresentam dentro do meu período, dentro da minha estrutura. Tudo bem? Se tem uma oração,
período simples. Se há 2 ou mais orações, período composto, ok? Relembraram aí? Eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu achei melhor, aproveitando o gancho aqui da minha explicação, e a gente já tira uma outra dúvida. Combinado? Vamos então aqui voltar para o nosso objetivo de análise sintática, gente. Acabei indo para outro caminho, mas acredito que tenha ajudado vocês. Vamos aqui. Minha tia foi ao supermercado. Eu tenho apenas um verbo, que é uma oração, perfeito? Muito bem. Então, primeiro passo, já acabamos de rever, esse período ele é classificado como um período simples, ok? Agora, eu gostaria de pedir que vocês analisassem sintaticamente esse termo destacado. E agora, o que é fazer uma análise sintática? Agora eu voltei lá para a pergunta inicial, né? Bom, gente, eu quero mostrar para vocês que a relação entre as palavras dentro de uma frase é que vão ser alteradas, tá? Sintaticamente, de acordo com o meu enunciado, de acordo com aquilo que eu quero comunicar. Aqui, minha tia foi o sujeito. E em outro caso, em outra frase, por exemplo, ela pode vir com outro papel, com outra função. Isso é fazer uma análise sintática. É quando eu observo o que essas palavras dentro de uma frase juntas, tá, querem comunicar. E de acordo com a comunicação que elas estabelecem, eu consigo classificar esse sujeito, esse predicado, de acordo com essa oração. Agora, olha a diferença de eu olhar para minha tia foi ao supermercado. Olhei agora num todo, não foi, gente? A minha tia, ligado ao verbo foi, ligado ao supermercado, tudo isso, essa estrutura toda, me trouxe uma comunicação. Qual foi a comunicação? Minha tia foi ao mercado. Eu sei que a minha tia, ela foi caminhando, né? Eu não sei se ela foi por meios próprios de condução, se ela tomou um ônibus, mas eu sei que ela foi. Ela foi e foi para onde? E ela está lá no mercado, ela foi ao mercado. A comunicação aconteceu. As palavras se relacionaram dentro da estrutura e me comunicaram algo. E agora eu sei que o sujeito da oração foi a minha tia. Agora eu sei que o verbo foi ele. Logo na sequência, exigiu o lugar que ela foi, que depois nós vamos aprender que existe também um valor sintático para isso. Beleza. Isso foi uma análise sintática, ok? Agora, análise morfológica. Qual a diferença? Total. A morfológica, eu não vou olhar para a relação entre essas palavras e o que elas estão comunicando. Eu vou simplesmente reconhecer a classe gramatical de cada uma dessas palavras aqui isoladamente. Então, eu vou olhar para minha e eu vou lembrar que minha traz a ideia de posse. Portanto, minha pertence à classe dos pronomes possessivos. Tia, eu vou olhar, é um nome, então é um substantivo. Eu vou olhar para o foi. Ah, professora, foi é um verbo. Ah, é um verbo, muito bem. É o verbo ir. Ok. Ao, professora, é uma preposição mais artigo, né? É uma contração. Ótimo. Supermercado é outro substantivo. Então, eu vou olhar para as palavras isoladamente e vou classificá-las. Isso é fazer uma análise morfológica, que é a análise que vocês sempre fizeram até chegar no 7º ano. Nós aprendemos todas as classes gramaticais separadas. Agora estamos vendo a análise totalmente diferente, que é uma análise sintática. É quando eu atribuo, eu quero descobrir dentro daquela estrutura quem é o meu sujeito, quem é o predicado, de quem estamos falando, do que estamos falando. E tudo isso vai depender da relação entre as palavras dentro desse período,
Tá certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos direto ao que a gente precisa. Quando eu falo analise sintaticamente os termos destacados, eu vou fazer o seguinte. Até agora, qual foi a única análise sintática que nós aprendemos? A classificação do sujeito e também descobrimos como identificar o predicado. Somente isso. Perfeito, e é até aqui que nós vamos. Então, quando eu olho para foi ao supermercado, eu não preciso ficar assustada. Eu vou olhar, peraí, como é essa análise sintática? O que nós aprendemos até hoje? Aprendemos sujeito e suas classificações. E também aprendemos a identificar o predicador. Beleza? Pronto, é isso que aprendemos e é isso que nós vamos também cobrar, né? Que vocês conheçam, já que eu ensinei. Então, vamos lá. Eu olho primeiro, gente, isso aqui tem que ser uma regra para a vida, tá? Eu olho primeiro para o verbo. Olhei para o verbo, foi. E faço aquelas duas perguntinhas. Quais perguntinhas, professora? Repito aqui para vocês relembrarem. Quem ou o que? Olha que perguntinhas fáceis. Vamos perguntar para o verbo, gente. Quem foi ao mercado? Minha tia. Minha tia é o sujeito. Foi ela que praticou a ação. Beleza, já descobri isso. Mas o que eu pedi para vocês é que vocês analisassem sintaticamente o termo que está destacado. O termo que está destacado, gente, aqui, deixa eu só colocar em vermelho, não é tudo que foi falado sobre o sujeito? Sim, olha só, descobri o sujeito, minha tia. Tudo que foi falado sobre o sujeito, eu vou chamar de predicado. Então, eu tiro, de maneira mais rápida, gente, eu tiro o sujeito, tudo que sobrou será o meu predicado, tá? É simples assim. Então, qual a análise sintática de foi ao mercado? Predicado. Olha como é fácil, como é tranquilo. Então, você já analisou sintaticamente. Foi ao mercado, gente, ele se refere a tudo que aconteceu com esse sujeito. Então, eu vou classificá-lo como predicado na minha oração, ok? Vamos para a letra B. Eu quero analisar sintaticamente o computador. Eu vou para onde primeiro? Muito bem, para o verbo. Vamos perguntar para ele? O que está no concerto? Qual a resposta? O computador. Então, se eu quero analisar sintaticamente esse termo aqui que eu destaquei, então, o computador é o meu sujeito. Pronto. Já analisei sintaticamente. Vamos ver o próximo. Vou organizar uma gincana na rua. Cadê o verbo, gente? Olha aqui o verbo. O verbo é vou organizar. Eu tenho uma locução verbal. E agora, professora, o que eu faço? Vamos perguntar para ele que vai me direcionar. O que eu vou organizar? Eu vou organizar. Aliás, olha eu perguntando errado, gente. Eu tenho aqui duas perguntinhas que eu posso fazer, tá? Vou organizar uma gincana. O que é uma gincana na rua, né? Só que, na verdade, se alguém está organizando, não é o que, é quem, né? É uma pessoa, né? Então, é muito importante nos atentarmos para isso, tá? No começo, principalmente. Depois, vocês vão perceber isso muito fácil. Mas no começo, observem se estamos direcionados a uma pessoa ou a algum objeto. Nesse caso, vou organizar. É uma pessoa, né? Então, quem vai organizar uma gincana na rua? Sou eu. O eu está aqui? Não. É um sujeito oculto ou desinencial. Sujeito oculto ou desinencial. E eu posso chamar também de elíptico e de subentendido. Já falei isso para vocês, né? Ok? Ok. Vamos para a próxima. Os músicos vão participar do espetáculo no Rio. Eu quero análise sintática do termo em destaque. Os músicos. Vamos lá. Primeiro eu vou para o
sujeito. O sujeito, ó, para o verbo. O verbo está aqui como uma locução verbal. Vão participar. Eu tenho verbo auxiliar e tenho verbo em uma das formas nominais, nesse caso no infinitivo. Então, vamos lá à pergunta, gente. Participar do espetáculo do circo só pode ser pessoas, né? Quem vão participar do espetáculo do circo? No circo. Então, a resposta são os músicos. Me levou para quem, gente? Para o sujeito, ok? Viram como é muito simples? Vamos para o próximo. Ricardo joga nesse time. Eu quero agora a análise sintática de Ricardo. Qual é a análise sintática de Ricardo dentro dessa oração? Quem joga nesse time? Tem que perguntar para o verbo. Sempre, sempre. Quem joga? Ricardo. Portanto, Ricardo é o quê, gente? Sujeito. Agora, vamos classificar esse Ricardo aqui. Sujeito que tem apenas um núcleo. E quando ele tem um núcleo, ele é chamado de quê? Simples. Opa. Simples. Sujeito simples quando eu tenho apenas um núcleo. Os músicos. Os músicos, eu também tenho um núcleo apenas. Quase que não saiu. Então, eu tenho aqui, só colocar aqui para vocês. Pronto. Eu tenho um sujeito que eu vou classificar com um núcleo, portanto, simples. Vamos para o próximo aqui. Ó, outro. O primeiro, ó. Aqui foi o predicado, aqui foi o sujeito. O computador está no concerto. Eu já vi que o computador é sujeito. Um núcleo, sujeito simples. Viram como é fácil? Perceberam como identificar exatamente ou como classificar sintaticamente os termos em destaque? Então, gente, é só observar. Primeiro passo, pergunta para o verbo. O verbo vai te levar para o sujeito. E aí, você vai fazer a análise dentro dessa oração de quem é o sujeito. O sujeito é de quem estamos falando, certo? E qual é o predicado? Né? O predicado é tudo que fala sobre esse sujeito. Então, eu chamo essa classificação de termos essenciais da oração. É quando eu quando eu consigo averiguar, quando eu consigo determinar, ou pelo menos reconhecer quem é o sujeito e quem é o predicado da minha oração. Então, vamos lá. Agora, vamos avaliar aqui. Ó, aqui em cima é melhor porque tem isso aqui. Agora, relacione as orações com os tipos de sujeito. Agora, nós vamos classificar os sujeitos, tá? Vamos lá. Choveu muito ontem à noite. Primeiro passo é olhar para quem? Para o verbo. Vamos lá procurar o verbo? O verbo tá aqui, ó. Choveu. Ok. Quando eu olho para o verbo chover, vocês vão lembrar disso agora quando eu for mencionar? Vocês vão perguntar assim, o que choveu? Quem choveu? Eu consigo fazer essa pergunta para o verbo chover? Não. Porque chover é um fenômeno natural. É um fenômeno da natureza. Chover, nevar, gear, trovejar, relampejar. Tudo isso são fenômenos da natureza. Então, esses verbos, eles são conceituados como verbos impessoais. E o que são verbos impessoais? O próprio nome já informa, né? Nomenclatura impessoais. É aqueles que não estão relacionados a pessoas, tá? Então, por não estarem relacionados a pessoas, eles são classificados como oração sem sujeito, tá? Então, eu tenho aqui, ó, choveu, sendo ele um verbo, um fenômeno da natureza, essa oração aqui apresenta um sujeito, uma oração sem sujeito, tá? Ou oração inexistente em algumas nomenclaturas, tá bom? Agora, vamos ver a B. Cantar faz bem para a alma. Vamos direto para o verbo. Ó, o que faz bem para a alma? A resposta é cantar.
Então, eu tenho aqui o meu sujeito sendo expresso na minha oração? Tenho. Professora, mas cantar não é um verbo? Cantar é um verbo, mas nesse caso aqui, ele foi apresentado como um substantivo, com valor de substantivo, tá? Cantar faz bem para a alma. O que faz bem para a alma é cantar. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sujeito simples, ok? As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Vamos olhar para o verbo? Vamos lá perguntar para o verbo. O que já estão no carro? As chaves e as malas da Joana. Tudo isso? Tudo isso. As chaves e as malas dela é que já estão no carro. Então, tudo isso aqui é o sujeito da minha oração. Então, eu tenho aqui que avaliar agora se esse sujeito apresenta um núcleo ou dois ou mais. Vamos ver? O que é um núcleo? É a parte mais importante do sujeito. Tá? Então, quando eu olho para as chaves e as malas, o que estão no carro? Chaves e também malas. Tudo que vem acompanhando fazem parte do meu sujeito, mas as palavras mais importantes, né, que eu estou localizando, que estão lá no carro, são chaves e malas. Portanto, eu tenho dois núcleos e o meu sujeito será composto, ok? Vamos colocar aqui para ficar aqui, ó. Sujeito composto para ficar aqui. É número 1, né? Aqui, sujeito composto número 1. Aqui é sujeito simples, número 5. Aqui, choveu, é oração sem sujeito, é número 3. 1, 2, 3. Agora aqui, não encontraram o culpado. Vamos olhar para o verbo novamente, ó, encontraram. Ó, encontraram, vocês estão reparando que ele está na terceira pessoa do plural. E se eu perguntassem para vocês, quem não encontraram o culpado? Quem não encontraram? Ah, eles não encontraram. Não encontraram? Ele se refere à terceira pessoa do plural, eles, que traz uma indeterminação desse sujeito. Eu não consigo saber exatamente a quem foram essas pessoas, quem estão praticando essa ação, essa busca, né? Não encontraram. Então, nesse caso, quando vocês estiverem diante de um verbo na terceira pessoa do plural, normalmente esse verbo vai apresentar como classificação um sujeito indeterminado, porque não é possível saber de quem estamos falando, ok? Então, diante de verbos na terceira do plural, normalmente, isso não é sempre, mas na grande maioria das vezes, a classificação do meu sujeito é indeterminado. Então, vamos colocar aqui número 4. Número 4. Agora aqui, perdi o voo. Perdi o voo. Quem perdeu, gente? Ah, professora, quem perdeu fui eu. Muito bem, eu perdi o voo. O sujeito está expresso? Não, está escondido, porque ele está escondido através da desinência verbal. Eu sei que sou eu a quem se refere por causa da conjugação do verbo. Então, fui eu que perdi. Sujeito oculto. Então, número 2. Tá? Então, já finalizamos aqui essas classificações. Vamos ver um próximo? Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. Vamos lá. A festa continuou a madrugada fora. Continuou. Eu vou para o verbo sempre primeiro, né, gente? O que continuou a madrugada fora? A festa. É sobre ela que estamos falando. Então, eu tenho um sujeito aqui, a festa. Tem um núcleo só, que é festa. Sujeito simples. Encerrou satisfeita a reunião o diretor da empresa. Bom, o verbo é encerrou. E eu pergunto para vocês, quem encerrou? Quem encerrou satisfeito a reunião? Quem encerrou satisfeito a reunião foi o diretor da empresa. Professora, o sujeito está lá no final.
Isso pode acontecer. Está na ordem inversa. Se eu coloco esse sujeito para o início da minha oração, na ordem direta, vai ficar assim, ó. O diretor da empresa encerrou satisfeito a reunião. Pronto. Ou encerrou a reunião satisfeito. Não há problemas algum, tá? Então, eu tenho um sujeito aqui no finalzinho, mas olha como eu consigo identificar, perguntando para o verbo. Então, eu tenho aqui um único núcleo, diretor, tá? Então, eu vou classificá-lo como sujeito simples. Bateram no meu carro. Eu até já falei sobre esse exemplo com vocês. Bateram no meu carro. Falei roubaram na época. Bateram no meu carro, roubaram o meu carro. Quem roubou? Quem bateu? Eles. Terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Indeterminado. Faz muitos anos que ele partiu. O verbo fazer agora aqui, ele veio empregado com o sentido de tempo decorrido. Todas as vezes que o verbo fazer ele indica tempo, ele sempre vai ser um verbo impessoal, ok? Indicando tempo. Então, se faz muitos anos ou há muitos anos, também eu poderia usar o verbo haver aqui, tá? Então, há muitos anos, faz muitos anos. Ele expressou um tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, eu não preciso perguntar nada para ele, porque ele é um verbo que não se relaciona a sujeito algum, ele é impessoal. Então, ele será classificado como oração sem sujeito, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, oração sem sujeito. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Olha o verbo são aqui, ó. Verbo ser conjugado na terceira pessoa. Eles são, certo? Sim. Quem são, gente? Olha aqui o sujeito explícito. Estudo e dedicação. Esses dois elementos são essenciais para a aprovação. Então, é sobre eles que nós estamos falando. Ah, professora, tem dois núcleos. Exatamente, tem estudo e tem dedicação. Portanto, sujeito composto. Composto. Ok? Bom, vamos lá para essa questão aqui, bem interessante, com a classificação dos sujeitos. Ó, eu tenho um sujeito indeterminado, oração sem sujeito, texto inicial, simples e composto. Vamos avaliar juntos cada uma dessas sentenças. Uau, finalmente as férias começaram. Ok, vamos direto para o verbo começaram. E eu pergunto para vocês, o que finalmente começaram? A resposta me leva para o sujeito, que é as férias. Muito bem. Então, se eu tenho sujeito as férias, núcleo férias, um núcleo sujeito simples. Viram como é fácil? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui sujeito simples número 4. Há um momento de felicidade para todos. Eu tenho aqui o verbo haver com o sentido de existir. Todas as vezes que o meu verbo haver for com o sentido de existir, ele não vai ser flexionado junto com a frase, ele se mantém no singular, se mantém na terceira pessoa do singular, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo também chamado de impessoal. Portanto, o verbo haver, quando ele estiver empregado na sua oração, vocês não precisam nem perguntar para o verbo nada, já sabem que é um verbo impessoal e que o seu sujeito é inexistente. Então, eu tenho aqui, ó, cadê? Oração sem sujeito, número 2. Estou sozinho em minha casa. O verbo é estou. Quem está sozinho em minha casa? Sou eu. Então, eu é um sujeito desinicial que não está explícito na minha oração, está implícito. Portanto, ele é oculto, desinicial. Eu tenho aqui número 3. Meu pai e minha mãe conservaram-se grandes temerosos incógnitas. Peraí. Pronto, é aqui. Graciliano Ramos. Então, vamos lá. Vamos direto para o verbo, tá? Aqui nós temos um pequeno detalhe que eu vou deixar para ver com vocês depois, tá? Porque eu tenho um verbo com a partícula ser. E aí vai apresentar algumas outras informações que vocês ainda não conhecem. Então, vamos deixar essa questão aqui para a próxima oportunidade. A mesma coisa acontece aqui, ó. Só que eu expliquei para vocês que quando eu tenho um verbo com a partícula ser, com esse pronome ser,
acompanhado de uma preposição, quando ele exige preposição, nesse caso aqui trata-se de, todas as vezes que isso acontecer, eu estou diante de um verbo que indetermina o seu sujeito. Então, vamos lá. Sujeitos indeterminados, eles serão classificados quando o meu verbo estiver conjugado na terceira pessoa do plural, compraram, roubaram, fizeram, chegaram, tá? Ou quando ele estiver na terceira pessoa do singular, mais o se, sempre acompanhado de uma preposição. Existem outros casos que vocês aprenderão depois, uma explicação mais minuciosa nas próximas aulas que virão aí, eu trago isso para vocês, tá? Mas por enquanto é até aqui que eu vou explicar, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho um sujeito indeterminado, porque o meu verbo não consegue determinar de quem estamos falando, indeterminado. Pronto. Ó, trata-se de uma decisão inteligente. Repararam que eu não consigo determinar de quem estamos falando? Faz mais de um mês que coisas estranhas acontecem naquela casa. Olha o faz aqui. Verbo. Esse verbo fazer, ele se refere a um tempo decorrido, a um tempo que já passou? Sim. Então, nesse caso, eu vou usar o verbo como verbo impessoal. Lembrando que o verbo fazer só é impessoal quando ele se trata de fatos, de ações decorridas, ok? Ou quando indica tempo também, tá? Faz calor, faz frio, ok? Ou em outros casos, esse verbo fazer ele pode não vir com um verbo impessoal. Então, não é todas as vezes que vocês vão olhar para o verbo fazer e já identificá-lo como verbo impessoal. Na sua grande maioria das vezes, ele vem como verbo impessoal, mas isso não é uma regra, ok? Então, quando ele indica um tempo transcorrido, tempo que já aconteceu, tá? Ou temperaturas, então, nesse caso, ele é um verbo impessoal e eu tenho um sujeito inexistente, ou melhor, uma oração sem sujeito. Pediram silêncio. Olha aí, entrou o que eu acabei de falar para vocês. Quem pediram? Eles. Eles quem? Não sei. Portanto, sujeito indeterminado. Brincam na luz as belas borboletas. Bom, quem brincam na luz? Se eu fizer a pergunta certa, repare que me leva direto para o sujeito. Quem brincam na luz? As belas borboletas. Novamente, eu tenho um sujeito lá no final em ordem inversa. Tá? Minha oração está em ordem inversa. Eu tenho um sujeito no final, verbo no início, totalmente diferente do convencional, do regular. Então, eu tenho aqui as belas borboletas como sujeito do verbo brincar, certo? Beleza, quantos núcleos eu tenho aqui? Apenas um, eu tenho borboletas. Belas está qualificando a borboleta. Palavra importante de quem estamos falando é justamente da borboleta. Então, no caso das, né? Das borboletas. Portanto, um núcleo, sujeito simples. Vamos colocar aqui, sujeito simples. Naquela casa tocavam piano o pai, a mãe e o filho mais velho. Bom, quem tocavam piano naquela casa? A pergunta é essa, a resposta: o pai, a mãe e o filho mais velho. Novamente, eu tenho um sujeito no final da minha oração em ordem inversa. E eu tenho vários sujeitos, olha. Estou falando do pai, da mãe, do filho mais velho. Então, eu tenho 3 núcleos, portanto, o meu sujeito será composto. E para a gente fechar, eu vou para a transitividade verbal rapidamente com vocês, só para nós relembrarmos esse assunto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a imagem. Bom, leia as orações e coloque os verbos na tabela. Na verdade, não tem uma tabela aqui não, tá, gente? A classificação de acordo com a sua transitividade. Vamos lá, o que é transitividade? Primeiro passo. Para eu avaliar a transitividade, eu tenho que entender que dentro do meu predicado, eu tenho que ter um núcleo, a parte mais importante que é o meu verbo,
tá? Como eu identifico um predicado? Tudo aquilo que fala do sujeito, tá? É o meu predicado. Eu identifico o meu sujeito na oração e tudo que não é sujeito será classificado como predicado. Simples assim. Aqui no caso, nós acreditamos em você. Eu olho para o verbo acreditar e eu pergunto: quem acreditamos em você? Nós é que acreditamos em você. O nós está aqui explícito na minha oração? Está. Então, se ele está na minha oração, é um sujeito, deixa eu só sublinhar aqui em vermelhinho. Ele é um sujeito simples. Eu tenho um núcleo, o sujeito está aqui expresso, então um sujeito simples. Tudo aquilo que não é o meu sujeito, eu vou chamar de predicado. Muito bem. Agora vamos identificar sobre a transitividade. Queridos, todos os verbos que vocês verão, eles serão transitivos, que eu já expliquei isso para vocês na videoaula, verbos ou transitivos, intransitivos ou verbos de ligação. São essas 3 classificações que nós vamos dar para esses verbos. Agora, como saber se um verbo é transitivo ou não? Lembrando que, quando eu falei com vocês sobre transitividade, eu expliquei que transitar, essa palavra transitar, ela se refere a locomover-se. Então, quando eu tenho um verbo, vamos pensar assim, que ele exige alguma relação com um complemento, ele precisa de algo mais, ele precisa ser completo por alguma informação, esse será um verbo transitivo, porque a sua ação transita até o seu complemento. Quando esse verbo ele já compreende toda a informação e não necessita de nenhum complemento para efetivar essa comunicação, ele é chamado de intransitivo. Tá legal? Para quem não assistiu a videoaula, eu explico isso muito detalhadamente, tá? Estou só revisando com vocês. Então, para eu identificar se um verbo é transitivo ou intransitivo, eu vou olhar para o verbo e vou fazer uma pergunta para ele. Olha só, vamos lá juntos aqui nessa primeira oração. Nós acreditamos para que, finge que a oração não está mais aqui, o complemento dela não está aqui, tá? Eu vou até tirar. Ó, nós acreditamos. Se eu falo para vocês, nós acreditamos, vocês vão necessitar de uma informação a mais para compreender aquilo que eu quero comunicar? Provavelmente vão perguntar assim, acreditamos em quê? Porque quem acredita, acredita em alguma coisa. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, gente, eu gosto. Vocês vão perguntar, professora, a senhora gosta de quê? E aí eu completo a minha oração, certo? Então, esses verbos, eles vão exigir uma informação a mais. Eles vão transitar até o seu complemento. Eu vou chamar de complemento aquilo que completa o verbo. Ele será chamado de complemento verbal. Então, eu tenho, nós acreditamos em quê? Em você. Em você completou esse verbo. Se completou, eu vou chamá-lo de complemento, certo? E esse verbo que exigiu uma informação, ele agora vai levar um nome, uma classificação de verbo. Deixa eu só colocar aqui. Verbo transitivo. Pronto. Eu tenho outras classificações que virão de acordo com os próximos bimestres. Mas até aqui o que eu quero que vocês saibam é identificar se um verbo ele exige complemento, então ele vai ser chamado de transitivo, ou se ele não exige complemento. Vamos pegar um exemplo de um que não exige complemento. Olha esse aqui. Eu chego para vocês e falo, meninos, a pipa sumiu. Esse verbo, sumir, ele exige alguma informação a mais para que a comunicação seja estabelecida? Não. Por quê? Aquilo que some, some. Acabou.
eu não preciso saber de mais nada. Ele já compreende todas as informações nele. Ele é completo. Então, ele não transita, ele não exige nenhum complemento. Então, ele é classificado sintaticamente como um verbo intransitivo. Intransitivo. Eu posso fazer isso com o verbo dormir. A menina dormiu. Vocês vão perguntar para mim, dormiu? Não, vocês vão entender o que eu acabei de explicar. Ela dormiu e pronto. Professora, eu quero saber se ela dormiu cedo, tarde, onde, quando. Aí são informações acessórias. São informações que virão para trazer mais detalhes. Não são indispensáveis, tá? São dispensáveis, pelo contrário, né? Elas podem ou não estar ali na minha oração. Agora, se eu falo para vocês que... deixa eu pensar aqui. Aqui em cima nós temos um ótimo exemplo. Ó. Todo brasileiro gosta. Se eu paro no gosta, como eu já falei do gosta hoje, né? Se eu paro no gosta, a pergunta vai ser: gosta de quê? Vai faltar algo essencial para essa informação acontecer, tá? Ser completa. Então, o caso da Pipa sumiu, a menina dormiu, são verbos que não vão exigir nenhuma informação a mais, porque o verbo já é completo. Então, esses verbos completos serão chamados de intransitivos. Então, é até aqui que nós vamos ficar, tá? Eu quero que vocês revejam as outras videoaulas e também as lives que ficam gravadas no Facebook. Vocês podem acessá-las, né? E eu espero que vocês tenham entendido todo esse assunto, estudem bastante, que vai dar tudo certo. Estarão preparados, com certeza, para fazer a avaliação, tá bom? Nas lives aí, nessa semana que vem, eu vou estar orientando vocês, tirando as dúvidas, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!